Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Acontecendo agora, a Maria Corina, ela foi sequestrada e presa pelo ditador na Venezuela. Enquanto ela estava em uma manifestação, ela estava saindo da manifestação, foram disparados tiros contra as motocicletas que transportavam ela e ela foi sequestrada e presa. Eu vou trazer todas as atualizações para vocês referente a este caso. Antes da gente dar continuidade no vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Agora a gente traz notícias aqui da nossa vizinha Venezuela. Hoje, em várias partes do país, partidos de oposição à ditadura de Nicolás Maduro realizaram protestos para pedir respeito à vontade popular e à posse de Edmundo Gonçalves como presidente da República. Na região de Caracas, a líder opositora Maria Corina Machado foi sequestrada depois de deixar a manifestação contra o ditador Nicolás Maduro. A prisão foi denunciada pelo partido da opositora nas redes sociais. A mensagem afirma que agentes dispararam contra as motocicletas que a transportavam, sem fornecer mais detalhes. A publicação foi compartilhada no perfil de Corina. O líder opositor Edmundo Gonçalves, que reivindica a vitória nas eleições presidenciais em 28 de julho de 2024, exigiu a libertação imediata da aliada. Abre aspas. As forças de segurança que a sequestraram, eu digo, não brinquem com fogo, fecho aspas. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Quando eu vi mais cedo aquela imagem da Maria Corina Machado em Caracas, num caminhão, eu falei, que mulher corajosa. Na sequência, veio a notícia de que ela havia sido sequestrada pelo regime do ditador Nicolás Maduro. Agora temos até uma informação de que ela foi liberada. A gente está confirmando essa informação, mas por enquanto o que temos aqui são registros que foram surgindo aqui nas redes sociais. A gente vai atualizando aqui para a nossa audiência, mas quero ouvi-lo sobre essa manifestação e a possível posse de Maduro amanhã na Venezuela. Cauti. Pois é, Paula, muito boa noite Silvia, boa noite Consta, boa noite ao nosso público. Amanhã teremos uma posse farsa de um ditador picareta apoiado pelo governo brasileiro. Dia 10 de janeiro de 2025, o Brasil vai passar mais uma vergonha porque enviará uma representação diplomática oficial para chancelar a posse de Nicolás Maduro na Venezuela. Nicolás Maduro que mandou prender a líder da oposição, Maria Corina Machado, que ele mesmo tinha mandado deixar inelegível para tentar fraudar as eleições, evitar uma candidatura forte da oposição. Mesmo assim, ele perdeu as eleições e não admitiu a derrota e acabou dando ordem de prisão para todos os líderes da oposição. Edmundo Gonçalves, que foi o candidato das oposições, teve que fugir para o exterior, agora está exilado no exterior. Maria Corina Machado, com uma coragem inegual, mas uma coragem realmente surpreendente. Vai fazer um monumento para essa mulher que desafiou o regime, mostrando o seu rosto no meio de uma manifestação contra o Maduro, desafiou as milícias de Maduro e aparentemente foi presa. E não sabemos se essa notícia está confirmada, mas acaba de chegar aqui de fontes da oposição venezuelana. Ela teria sido libertada poucos minutos atrás. Torcemos que seja verdade. Mas isso tudo demonstra que na Venezuela a situação é muito grave, está se deteriorando muito rapidamente. Vimos nas últimas horas o regime ditatorial de Maduro tentando mostrar os músculos com vídeos postados nas redes sociais do regime, com o pessoal armado nas ruas, tentando intimidar as oposições, né? Porque eles sabiam que nesse dia 10 de janeiro, grandes manifestações contrárias à ditadura ocorreriam em Caracas e em todas as principais cidades da Venezuela. Estão tentando intimidar as oposições, não estão conseguindo, e a liderança da oposição venezuelana demonstrou, a gente está vendo as imagens aqui, que está no seu lugar liderando, mostrando que existe uma alternativa a esse regime sem medo das consequências até físicas que isso poderia acarretar. Então, a situação em evolução na Venezuela é muito complicado. O que com certeza não vai acontecer é uma guerra civil, para uma simples razão. A oposição não tem armas, enquanto o regime de Maduro
está pesadamente armado pela Rússia, pela China, pelo Irã. Então, simplesmente, se tivesse um confronto, a gente viu isso acontecendo em 2017, seria um massacre e não uma guerra civil. A oposição vai continuar tentando a luta não violenta, vai continuar tentando a oposição pacífica. Quem sabe isso consiga ter algum tipo de resultado, mas no momento a gente tem só uma grande vencedora moral dessa situação, que é a líder da oposição, Maria Corina Machado. Consta, antes de passar para você, eu quero exibir um vídeo que acaba de chegar aqui para a gente, da deputada americana republicana Maria Elvira Salazar, confirmando essa informação de que a Maria Corina Machado teria sido liberada na Venezuela. La última información que tenemos es que María Corina la acaban de soltar. Muy bien por parte del régimen de Maduro, que se da cuenta que son débiles, porque lo fuerte es ella, es altamente fuerte, y ese pueblo venezolano que está en las calles, que lo que está gritando es libertad. Pero sabemos que una vez que el presidente Trump llegue a la Casa Blanca, el juego para Venezuela se acabó. Es una advertencia que sigue vigente para el régimen de Maduro. Tá, então, Consta, esse vídeo que circula já nas redes sociais da deputada Maria Elvira Salazar, não há nenhuma informação oficial sobre a situação, onde se encontra a Maria Corina Machado, mas a gente traz essa informação e vamos atualizando aqui ao longo do programa. O time da Flórida, né? Vamos lembrar que o Marco Rubio, que é descendente de cubanos, ele vai ser o poderoso secretário de Estado do governo Trump e ele também já andou mandando recados bem duros para a ditadura do Maduro. Então, esse pessoal não está brincando em serviço. O Cauti estava explicando com toda a propriedade que não tem ambiente para uma guerra civil na Venezuela por um simples motivo: a oposição está desarmada. Do outro lado tem a turma dos militares que traiu a pátria e, claro, eles são apoiados pelos regimes nefastos do eixo do mal, Rússia, China, Irã. Só que agora os Estados Unidos vão ver uma mudança de comando e o Trump entende que só tem uma forma de pacificar e resgatar a democracia na Venezuela: a queda de Maduro. Se isso vai envolver alguma ajuda clandestina, alguma tentativa de blefar com ameaça crível de uso de violência ou até mesmo algum tipo de intervenção, nós não sabemos ainda. Mas o governo Trump não vem para brincadeira, acabou a palhaçada, esses regimes estão talvez agindo dessa forma por desespero. A gente sabe que toda situação ditatorial, no fundo, é uma situação frágil, porque depende sempre da intimidação, não tem apoio popular, precisa ficar acuando o povo, e se o povo não está se sentindo acuado e agora está acreditando que vem a ajuda da cavalaria americana, digamos assim, talvez as coisas possam mudar um pouco de figura. Maria Elvira Salazar é uma das principais porta-vozes da defesa das liberdades na América Latina e ela está mandando um recado claro, o Marco Rubio também, e o Trump está escutando com muito boa vontade. O que vai sair disso, o tempo dirá. E aí, Silvia, a gente ainda aguarda alguma informação oficial de onde está Maria Corina nesse Machado? Até o momento, sabemos que ela foi raptada, sequestrada, enfim, pela ditadura de Maduro, muito corajosa ali em cima do caminhão. Edmundo Gonçalves disse que iria também à Venezuela amanhã para a posse de Maduro. Como é que fica essa situação diante do que aconteceu hoje em Caracas, Silvio? Que mulher de fibra, hein? Antes de mais nada, bater palma, porque é uma mulher de fibra. Eu me recordo das cenas, ainda durante o percurso ali da fraude eleitoral, dela tentando demover os agentes de segurança do regime de Maduro, a não partir para cima das pessoas, a compreender. E eu lembro dela falando assim, olha, é a comida em casa que está faltando, é a liberdade. Ela não está fazendo isso por ela está fazendo isso para as próximas gerações. Pelas próximas gerações da Venezuela. É alguém que está empenhando a sua liberdade. Ela foi raptada, como você bem descreveu. Esperamos que esteja em segurança e que nada tenha acontecido a ela nesse pequeno período, nesse intervalo. Mas, sim, foi levada pelo regime, por uma ditadura sanguinária, uma ditadura que tem as mãos cheias de sangue, de morte, depois de uma fraude bem dita já aqui pelo Carlo Cauti, endossada pelo Brasil, pela diplomacia brasileira, que não teve coragem de repudiar o que aconteceu na Venezuela. Claro, porque o regime de Maduro, o regime chavista, a continuação do chavismo, é exatamente o que o PT sempre sonhou no Brasil desde a eleição de 2002.
foi interrompido pelo impeachment de Dilma Rousseff e pela Lava Jato. Senão, o PT talvez estivesse no poder até hoje. E nós não teríamos vivido a Lava Jato, a transição para o governo Jair Bolsonaro. Mas, enfim, para não desviar do tema aqui, Paula, dificilmente, eu acho que a esquerda ela até chega ao poder pelas urnas, mas dificilmente ela sai pelas urnas. E isso a Venezuela está dando o exemplo. Acho que, de fato, um conflito armado não tem condições de acontecer, porque o Caute bem lembrou, não há armas nas mãos da oposição. A primeira coisa que um regime ditatorial faz é desarmar a população. Quando alguém assume o poder e tenta desarmar a população, essa é a primeira iniciativa de um regime ditatorial. Depois, ele nomeia generais, a força militar à sua mão. É exatamente o que Maduro fez. Vamos aguardar se essa mudança, repito, nos ventos da América, dos Estados Unidos. Rodrigo trouxe aqui a questão do Rubio, a gente ouviu a Salazar dando esse depoimento em primeira mão, né, sobre a Maria Corina. Vamos aguardar o que vai acontecer no Congresso americano e quais serão as diretrizes exatas do governo Trump assim que assumir dia 20 em relação à Venezuela. Vamos ver se alguma pressão internacional pode mudar os rumos de um país e de um povo que já sofreu demais nas mãos dessa esquerda sanguinária. Me pergunto, só para comentar, Silvio, e o governo brasileiro, em defesa da democracia, há 24 horas atrás, não vai se manifestar? A turma dos direitos humanos, o Itamaraty, os diretores de filmes contra a ditadura militar brasileira que defendem a democracia não vão se manifestar, tendo uma opositora política que estava apenas protestando nas ruas e foi presa, sequestrada, aliás, pelo simples fato de discordar com o governo. O STF, o TSE, né, que sempre estão super ativos, ninguém vai acima. Quando uma jornalista é importunada no supermercado no Brasil, quando tem umas oposicionistas presas num país vizinho, ninguém vai se manifestar no Brasil. Está tudo bem ter uma ditadura sanguinária do lado e a gente aqui no Brasil fazer marchinha de carnaval em defesa da democracia? Assim, perguntas que vêm à mente quando a gente vê os palanques lá em Brasília, né? Deixa eu passar aqui também para o Consta, mas antes eu quero pedir para a gente exibir aqui na tela uma declaração na rede social X dessa conta da campanha da oposição na Venezuela. Tá aí, tem inclusive a tradução em português. Hoje, saindo da concentração de Chacal, Caracas, Maria Corina Machado foi interceptada e derrubada da motocicleta que dirigia. Armas de fogo detonadas no evento. Eles a levaram embora à força. Durante o período do sequestro, ela foi obrigada a gravar vários vídeos e, posteriormente, foi libertada. Nas próximas horas, ela se dirigirá ao país para explicar os fatos. Está aí, então, consta essa publicação feita na conta oficial da campanha da oposição da Venezuela. A gente traz aí mais informações. Lembrando que foi a primeira aparição pública da Maria Corina Machado em 5 meses, que acabou culminando toda essa situação nesse sequestro. Eu queria te ouvir também sobre isso que o Silvio pontuou agora com a entrada de Donald Trump a partir do dia 20 de janeiro. Como é que você vê que pode ser mudado alguma coisa no cenário da Venezuela? Então, é a única esperança que eu tenho, porque o povo da oposição venezuelana é a maioria, mas está desarmada, né? Que é o que todo regime esquerdista faz, desarma o povo. Que mulher de fibra e coragem realmente. E juntando aí a lista do Caute, onde é que estão as feministas? Uma feminista que está calada diante do que acontece com a Maria Corina Machado hoje é uma hipócrita que coloca o comunismo muito à frente de defesa de mulheres empoderadas, não é mesmo? Os Estados Unidos podem mudar o jogo com uma ameaça crível de intervenção. Pode ser direta ou pode ser por meio de CIA, essas coisas aí, né? Agora, é a única alternativa de derrubar o regime do Maduro. O regime do Maduro, assim como o do Assad e todos esses tiranos, dos ayatolás no Irã, nenhum regime desses, totalitário, ditatorial, sai de forma voluntária do poder ou porque perdeu a eleição. Isso já está mais do que provado, né? Quanto a essa denúncia de que teria tido troca de tiros e ela foi obrigada a gravar vídeos, para quem já estudou um pouquinho a história do comunismo, nenhuma surpresa também. É exatamente o que eles fazem, todos os tiranos, é o que faz a turma toda terrorista do Islã, né? Pega lá o refém e, sob a mira de uma arma, manda gravar um vídeo. É exatamente o mesmo procedimento. Às vezes, alguns adaptam. Por exemplo, você pode prender e condenar a mais de 10 anos uma cabeleireira, mãe de 2 filhos pequenos, por usar um batom numa estátua. E depois você pode exigir
que ela, de forma humilhante, tenha que escrever uma carta pedindo desculpas ao algoz, ao tirano. Bom, como eu não tenho nada a perder, eu digo, eu jamais vou pedir desculpas para nada a alguém como Alexandre de Moraes, um tirano sádico. Isso está muito claro para todos já. O Cauti, e o que resta à população da Venezuela? Porque realmente conflito armado, a população está desarmada, as forças armadas ali, o exército totalmente aparelhado. O que resta a fazer? A gente acompanhou alguns protestos hoje. Amanhã, em tese, vai ser sacramentada a farsa da eleição do ano passado. O que a população pode fazer ou pode esperar nesse momento, Cauti? O exílio. Só sobrou o exílio para os venezuelanos, né? Um venezuelano a cada 3 já foi embora do país. Mais de 7,5 milhões de venezuelanos já deixaram. Exatamente, o maior êxodo da história do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Nunca antes, na história do mundo, nem na Síria saiu tanta gente assim como na Venezuela. Assim, do lado de casa, a gente está aqui do lado. Muitos desses venezuelanos estão nas ruas aqui do Brasil. A gente vê o drama de milhões de pessoas nas nossas ruas aqui no Brasil. Não está a milhares de quilômetros de distância. É aqui do lado da Venezuela. São milhões e milhões de pessoas que estão saindo do país desnutridas, estão saindo do país por causa da violência endêmica. A Venezuela é um dos lugares mais perigosos do mundo. A violência brutal das gangues nas ruas, das milícias também, do regime, é um caos total, é um Estado quase falido. E, por incrível que pareça, um Estado que está boiando literalmente no petróleo e consegue importar gasolina, não consegue ter suficiente combustível para a sua própria população. E um Estado que tem uma inflação de mais de 1 milhão% por ano, os dados recentes estão completamente fraudados, né, pelo regime. É um Estado onde as pessoas passam fome, uma crise humanitária violentíssima, brutal. E para as pessoas só sobrou o exílio. Estão indo embora. Inclusive, o governo brasileiro, durante as gestões Temer e Bolsonaro, organizou a Operação Acolhida e conseguiu interiorizar, trazer para dentro do Brasil, longe da fronteira, lá em Pacaraima, porque, de fato, Roraima, né, tem uma infraestrutura pequena em relação à massa de pessoas que chegaram no Brasil, e trouxe para São Paulo, para o sul do Brasil, para Minas, essas milhares, centenas de milhares de venezuelanos que hoje estão tentando se integrar, né, na sociedade brasileira. Mas as pessoas saíram do seu país por causa de uma ditadura sanguinária, brutal, e que, lembramos, tem o apoio do governo brasileiro. O governo brasileiro, diferente do governo do Chile, que também é de esquerda, que se recusa a reconhecer a vitória de Maduro, se recusa a participar dessa farsa, se recusa a ser cúmplice do massacre de milhares de venezuelanos, retirou o governo do Chile o seu embaixador de Caracas. O Brasil vai mandar a embaixadora lá amanhã para chancelar essa farsa. Ou seja, somos cúmplices de uma ditadura sanguinária lá fora, e aqui no Brasil nós limpamos a boca falando de democracia. É uma vergonha o que o governo brasileiro faz em política externa. A deputada Maria Elvira Salazar, ela informou durante um anúncio que ela fez em relação ao sequestro e prisão da Maria Corina, ela desafiou o ditador. Se ele atacar Maria Corina, os Estados Unidos irão atacar o ditador Maduro. A situação de Maduro já não é boa em relação aos Estados Unidos. A gente sabe a posição aí, o posicionamento do presidente Donald Trump em relação ao ditador Maduro. E a deputada Maria Elvira Salazar deixou bem claro, se ele atacar Maria Corina, eles irão atacar o ditador. Quem também se manifestou em relação ao sequestro e prisão da Maria Corina foi o presidente eleito Edmundo González. Abre aspas, como o presidente eleito, exijo a libertação imediata de Maria Corina Machado. As forças de segurança que a sequestraram, eu digo, não brinquem com fogo. Então aí o circo aí tá fechando para o ditador. As coisas cada dia estão só piorando para o ditador. Futuro primeiro-ministro canadense. Ele solidariza com o povo venezuelano. Abre aspas para o que ele falou. Hoje as ruas de Venezuela estão tomadas pelas vozes de milhares que clamam
por liberdade, justiça e respeito à democracia. Os cidadãos estão unidos para reconhecer o presidente legitimamente eleito, Edmundo González. Fecha aspas. Claro que não poderia deixar de se manifestar, seria o presidente da Argentina, Javier Milei. Ele se manifestou e ele convocou os demais governos da região a repudiar as ações do regime socialista de Maduro. Há anos eles mantêm milhões de venezuelanos aí na pobreza. A gente sabe como que é a situação das pessoas que moram na Venezuela, quantos já não saíram de lá. Conforme foi mencionado aí, a maioria dos venezuelanos estão saindo da Venezuela por não suportar a ditadura imposta pelo ditador Maduro. Então, ele convocou e ele expressou extrema preocupação com o ataque contra a Maria Corina. Aí está o comunicado em que o presidente da Argentina fez em relação a esse sequestro e prisão da Maria Corina. Quem não se manifestou foi o presidente Lula, né? Acreditamos que se ele se manifestar vai demorar um pouquinho e já sabemos qual que é o posicionamento dele em relação ao ditador. Não é de se esperar muita coisa desse desgoverno aqui do Brasil em relação ao ditador, né? Os dois aí andam na mesma linha.